Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações, ilumine nossas mentes no estudo da noite de hoje. E que os mentores da casa nos intuam da melhor forma possível no estudo que estamos encarregados de passar. E o estudo de hoje é um estudo muito importante, porque é um tema que está muito inserido no contexto, no mundo de provas e expiações e da humanidade em geral. Então esse tema vai ser um tema que vai, vamos dizer assim, vai ter a ver com praticamente todo mundo em alguma fase da vida, ou até em muitas fases da vida. É um tema que a gente vai, vamos dizer assim, perceber que ninguém está livre dele. Então a gente vai, o material é bem bom, a gente vai então fazer esse tema hoje para a gente refletir sobre isso. Então a gente vai falar da mágoa e do ressentimento. A mágoa e o ressentimento, e a gente vai passar, claro, por muitas outras coisas. Então a gente tem as doenças da alma. A gente tem as doenças da alma, e as doenças da alma, né, que acontecem no nosso dia a dia, elas vão estar diretamente relacionadas com os relacionamentos humanos. Então elas vão atuar exatamente nos relacionamentos humanos. E a gente vai ter aí a mágoa, né, o melindre, né? A gente vai ter o rancor e vai ter o ódio. Então a gente vai ter muito mágoa, rancor e ódio. O rancor ou a raiva, né? O acúmulo de rancor e raiva é que dá o ódio. Então o ódio é o quê? Acúmulo de raiva. E a mágoa a gente vê a situação que a gente tem o melindre também, que é um sinônimo. E a gente tem permeando isso a decepção, ou melhor falando, a desilusão, que a gente tem no curso dessa problemática. E a gente tem ainda o quê? A força disso tudo, a gente tem um desequilíbrio. A gente tem aí um desequilíbrio muito grande. As pessoas ficam totalmente desequilibradas. E aí aparece, né, por causa da raiva e do ódio, o desejo de vingança, de desforra. Então tudo isso gerando energias deletérias e prejudicando demais a vida de cada um. E tudo isso ligado em muita parte, né? Aí a gente tem aí então ressentimento. Então o que é o ressentimento? O ressentimento é você ficar sentindo novamente. Então uma situação que você passou, você fica ressentindo. E a cada vez que você sente, aquelas energias deletérias de novo te pegam. E tudo isso, como eu ia dizendo, relacionado ao nosso orgulho. Que a gente até brinca que orgulho ferido, mas é o orgulho que a gente tem que faz com que a gente não saia desse quadro. Então a gente tem as doenças da alma atuando nos nossos relacionamentos humanos, nos dando mágoa, rancor e ódio, gerando decepção, desequilíbrio e desejo de vingança, a gente tendo o ressentimento alimentando tudo isso, e o orgulho, que é um dos fatores causais do que a gente está falando. Então, o que a gente vai trabalhar nessa apresentação? O que a gente vai fazer para poder sair desse esquema e sair do desequilíbrio, tentar se equilibrar? A gente vai fazer o seguinte, vocês vão ver agora que a solução vai ser aqui. Está aí a solução. O perdão. Que Jesus veio trazer para a gente. Ele, na sua humildade, com a sua compreensão, ele trazia o quê? Ele trazia a lição da gente fugir dos paradigmas, né? Ele quebrava paradigmas e ele dizia que você
quando for atingido uma face, tem que dar outra. Então ele dava o quê? A noção do perdão. E aí a gente vai trazer uma coisa muito importante que tem no livro, no Evangelho, e que fala do perdão. Compreendem que para chegar a Deus uma só é a senha? Caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Onde está isso? O Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Item 9, Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho vem trazer para a gente essa questão, dizendo ali, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, não há caridade sem perdão e com ódio. Não há, não dá. Isso Santo Agostinho vem trazer para a gente. E o que é o melindre? É o estado afetivo doentio de fragilidade, que dilata a proporção e natureza das agressões que sofremos do meio. Pequenas atitudes ou delicadas situações são motivos suficientes para que o portador do melindre se agaste terrivelmente, fechando-se em corrosivo sistema de mágoa e decepção com os fatos e as pessoas que lhe foram motivo de incômodos e contrariedade. O melindre é a resposta irracional da emoção, demonstrando plena ausência de inteligência intrapessoal. O melindre é a pobre resposta do sentimento agredido. E a gente encontra isso no livro Laços de Família de Hermance Dufour. Continuando, o melindre é a reação de apego às nossas criações. Então a gente vê aí que o apego também está inserido nessa questão da mágoa. O apego é uma coisa que pega a gente demais no dia a dia. O apego, a gente tem que tomar muito cuidado com o apego. Então, o melindre é a reação de apego às nossas criações. A gente está apegado àquela criação da gente. No campo moral, podemos concebê-lo com as seguintes facetas: personalismo magoado, indicador de nosso contágio pelo egocentrismo, rebeldia do orgulho. Vocês veem que o orgulho é capital na questão da mágoa e do melindre. E o orgulho vai querer o quê? Vingança e desforra. Esse é o problema, além de tudo. Também no livro Laços de Família de Hermance Dufour. Sofremos por termos desenvolvido uma série de expectativas sobre a reação que esperamos dos outros. Esperamos que as outras pessoas ajam segundo as nossas próprias avaliações, pois julgamos saber o que é melhor ou correto. E quando isso não acontece, nos magoamos. Algumas pessoas sofrem, pois acreditaram inconscientemente que ao fazerem algo pelos outros, se tornaram credoras de favores de obediência ao que querem. Como acabam sendo contrariadas, sentem-se desprestigiadas ou enganadas. Então, quando a pessoa faz alguma coisa para alguém, ela fica achando que ela virou credora da pessoa. Então, o que acontece? Quando você faz algo pelo outro, você tem que fazer porque aquilo é o teu dever, aquilo que tem que ser feito. E não esperando uma paga, esperando uma reciprocidade. Esse é o problema. A gente faz as coisas esperando reciprocidade, esperando uma paga. E quando ela não vem, a gente se magoa. Isso daí é do livro O Sentido do Sofrimento, do palestrante espírita e psicólogo Milton Menezes. Esse MN ali do final é Milton Menezes. Aliás, teria que ser MM, tá? MN. Continuando, ainda do Milton Menezes, precisamos observar que o sofrimento da desilusão
ocorre por superdimensionarmos a capacidade das pessoas atenderem às expectativas que queremos, sem considerarmos se têm condições, se podem ou até mesmo se querem agir como esperamos. Aí é que vem a coisa importante. Só se desilude quem um dia se iludiu. Se desiludir acaba sendo lucro, porque você estava na ilusão, certo? Então a ilusão foi provocada por uma deficiência ou impossibilidade de avaliarmos corretamente as situações ou as possibilidades pessoais que estão em jogo. Mas iludidos que estamos, tomamos uma expectativa por certeza. E quando ela não se realiza, a gente fica melindrado, magoado. Então é isso. A gente superdimensiona a capacidade do outro, segundo o nosso sistema de crenças e valores, e acha que ele vai ter uma resposta de acordo com o que a gente acha. Quando isso não vem, a gente se desilude, a gente se magoa, a gente se melindra. Sabemos que a mágoa é o peso energético nascido das ofensas transportadas conosco dia após dia, como se fosse um colesterol da alma, causando-nos males no corpo e no espírito. Muitos males, né? Úlceras, depressão, ansiedade, várias coisas que redundam em doenças. Sabemos também que a irritação é como se fosse dura martelada do sistema nervoso, levando-nos ao estresse e perda energética. Então, por que agasalhar semelhantes malefícios quando temos tanto esclarecimento? Mas aí é que é a história. Será que a gente tem tanto esclarecimento? Ou, por outra, será que a gente usa o esclarecimento? A gente usa o que a gente tem, o material que o Espiritismo dá pra gente? Esse é um problema. Não adianta a gente ter alguma coisa, mas não usar. Então, por que agasalhar semelhantes malefícios quando temos tanto esclarecimento? Muito provavelmente porque a gente não usa o esclarecimento que tem. Precisamos o quê? Usar a informação para gerar transformação. É isso que nos fala Joana de Ângeles. Aí tem uma passagem bem interessante que sempre vale a pena a gente relembrar. É a parábola do credor incompassivo. O que acontece? Um servo devia ao seu senhor 10.000 talentos. Dimensiona-se que isso equivaleria mais ou menos a 164 toneladas de ouro. Eu acho até meio exagerado, mas que fosse 16 toneladas de ouro. É muita coisa. E o Senhor perdoa ele. Ele chora, pede perdão, diz que não tem como criar família, então ele faz um auê lá e o Senhor acaba perdoando ele. Só que ao sair dali, ele encontra com um conservo que devia para ele 100 denários, ou seja, 30 gramas de ouro. Muito menos, uma coisa ínfima perto da dívida dele com o patrão dele. E aí ele não perdoa esse camarada que devia a ele. Só que as outras pessoas vendo, contam para o Senhor, ele chama ele e dá uma reprimenda nele. Poxa, eu perdoo você, uma dívida enorme, você não perdoa tal. Então, para vocês verem como às vezes as coisas são bem diferentes, de acordo com quem está fazendo. Aí aquilo, né, que a gente fala ali, que se a gente tivesse, né, aquilo que acabou aqui, na outra aqui agora. Então, por que agasalhar semelhantes malefícios quando temos tanto esclarecimento? Então, a gente realmente tem muito esclarecimento, a gente vai ver isso aqui agora, mas, às vezes, a gente não usa o esclarecimento, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. Em face do conhecimento, né, do esclarecimento da lei de causa e efeito, que explica as ocorrências do cotidiano moral das criaturas, muito facilmente dispõe-se de instrumento filosófico seguro
para entender se tudo aquilo que sucede nas experiências evolutivas da reencarnação. Pelo menos em tese, em teoria, né? Em face do conhecimento da lei de causa e efeito, a gente dispõe de instrumento filosófico para entender tudo aquilo que sucede com a gente nas experiências evolutivas da reencarnação. Então isso era para a gente ter muito em mente. Assim equipado intelectualmente, o adepto do espiritismo não pode recusar-se a trabalhar pelo próprio e pelo progresso da sociedade, fazendo esforços para ser a cada momento melhor do que no anterior, abraçando responsabilidades que lhe aumentam a consciência de si mesmo, auxiliando na ascensão espiritual. Então, a lei de causa e efeito é uma lei, entre outras coisas, de responsabilidade. Você vai ter que arcar com o que você semeou, com o que você semeou. Você vai colher de acordo com a semeadura. Então não adianta você semear uma coisa e querer colher outra. Se você semeia uma determinada coisa, você vai colher dentro da proporcionalidade daquilo. Então é uma lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. Não adianta você querer semear e depois, não vou colher não, me arrependi aqui, não vou colher não. Plantou, você é responsável pelo que você plantou. Então é muito importante o amadurecimento do ser humano corresponde muito a quando ele entende as responsabilidades que ele tem na vida. E não bota a culpa das coisas nos outros e não fica querendo fugir à responsabilidade. Então a responsabilidade é muito importante. Percebendo que a finalidade da existência corporal é o aprimoramento do espírito que é, e não o desfrutar dos prazeres e das sensações que experimenta, embora essa necessidade ocorra como estímulo e compensação nas lutas travadas. Aí olha lá o que vem agora. Dispõe de recursos valiosos para não se deter na lamentação ou na revolta, quando surpreendido pelos fatores do processo evolutivo. Então dispõe de recursos valiosos para não se deter na lamentação e na revolta. Mas não adianta dispor de recurso e não usar. A gente lembra mais uma vez. Trazendo em germe as necessidades esculpidas no perispírito que lhe moldou os equipamentos orgânicos, de maneira a propiciar-lhe os regates inadiáveis, ressurgem os marcos danosos requerendo regularização e ordem, mediante processos de ação dignificadora, atividades regenerativas, sofrimentos reparadores, testemunhos significativos, superação das paixões perversas. Então, nada ocorre por acaso. Então, a gente já tem um caminho a seguir. Aquilo que a gente precisa passar para a nossa evolução espiritual, a gente vai passar. Então, não adianta você achar que eu estou passando por algo que eu não preciso. Não, todo mundo passa exatamente pelo que precisa. Todo mundo está ali passando pelas provas necessárias ao seu aprimoramento. Então, aqui está dizendo que já vem esculpido no perispírito de maneira a propiciar os regates inadiáveis. Então, é um câncer que não vai ter em dado momento, é uma paralisia que vai ter em outro momento, é um problema cardíaco que vai ter, que vai forçar a pessoa a ficar mais reflexiva, enfim, coisas acontecem de acordo com a sua necessidade evolutiva. E aí agora ele reforça aqui. Tudo, porém, encontra-se codificado de maneira sábia pelas leis de amor que vigem no universo, manifestando-se nos momentos oportunos, facilitadores do mecanismo da evolução do ser. Então vem no momento mais apropriado, nos momentos oportunos. Não vem a qualquer momento, não vem de improviso. Vem na hora que a gente mais precisa. Então a vida, portanto, traz inscrita em cada espírito as suas próprias necessidades, nem mais nem menos, impondo a cada qual o indispensável para a existência feliz. Então todos nós vamos passar pelo que necessitamos. E todos nós temos, por isso mesmo, condições de passar por aquilo. Não temos que chegar a achar, não, isso não vai dar para mim fazer, não. Se está ali é porque você vai dar conta, é porque você tem que passar por aquilo. Sempre que te ocorram situações embaraçosas,
que não provocaste, dificuldade e sofrimento inesperado, mantém-te sereno e procura solucionar a ocorrência de forma equilibrada, porque as razões encontram-se no teu passado espiritual. E aí agora vocês vêm ver o livro Atitudes Renovadoras, de Valdo Franco, do Espírito Joana de Ângeles, capítulo Responsabilidade Moral. A gente falou muito de responsabilidade, por causa da lei de causa e efeito, está aí. O capítulo do livro é de responsabilidade moral. A gente vai trazer agora um quadrinho bem interessante. As etapas do espírita. E a gente vai usar isso mais lá na frente. A primeira etapa, ela tem duas coisas, é a informação e o esclarecimento. Então, essa etapa que você entra na doutrina. Quando você entra na doutrina, nessa etapa você tem informação e esclarecimento. Isso é muito importante. Esse esclarecimento vai ter que ser usado mais adiante. Não adianta você ter o esclarecimento e não usar. Esse é o detalhe. Na segunda etapa, você tem consolo e educação. Nessa etapa, a doutrina entra em você. Depois do consolo, que já é muito bom, você começa a ficar muito melhor quando você se educa. Ao se educar, você começa a fazer a sua transformação. Então, até ali o item 3, você só está se beneficiando. Informação, esclarecimento, consolo, está muito bom para você, mas é na educação que você começa a fazer a sua mudança. Aí, no item 2, a doutrina entra em você. Mas no terceiro item, que é o item da transformação, da libertação consciencial, nesse item a doutrina sai de você. É quando você dá os exemplos. Por quê? Porque você já fez o quê? Você já fez a sua reforma íntima. Você já experimentou a sua transformação moral. Você, então, está apto a fazer a transformação até da sociedade. Esse nomograma, eu estava numa agência do banco da Santos Penha e eu via o organograma do banco e me veio o que eu vou botar para vocês agora. Eu corri e escrevi no canhoto de um papel de depósito para não esquecer, porque eu fiquei com medo de esquecer. Naturalmente que alguém soprou no meu ouvido. Né? O modelo espírita. Foco no Evangelho de Jesus e na codificação de Kardec. Não adianta você querer entender a codificação sem focar no Evangelho de Jesus. Uma coisa interpenetra a outra. Então, foco no Evangelho de Jesus e na codificação de Kardec. Segundo passo, capacitação humanista, psicológica e pedagógica. Terceiro, autoridade moral, fruto do autoconhecimento, da transformação e do aperfeiçoamento. Está ali os negocinhos, lá embaixo a gente vê escrito o quê? Reforma íntima. Então aí você está fazendo o quê? A sua reforma íntima. Naquele gráfico lá de trás, você já está passando aí do item 4. Tá? Na primeira, você está no item 1 e 2. Na segunda, você está entrando no item 3 e 4, né? E ali, espírita capacitado, engajado, você está entrando no último, que é no 5 e no 6. Que é a transformação e a libertação consciencial. Então, espírita capacitado, engajado, depois de ter feito a sua reforma íntima, o que vai acontecer? Consolidação da mensagem espírita. Então, a gente tem foco no Evangelho de Jesus na codificação, capacitação humanista, psicológica e pedagógica, autoridade moral, fruto da transformação e da reforma íntima, e o espírita capacitado engajado, consolidando a mensagem espírita. E aí os resultados. Mensagem difundida, mensagem assimilada, transformação da sociedade, que é a meta primordial, a transformação da sociedade. A função filosófica e moral do Espiritismo é, primordialmente, produzir a transformação pessoal do seu adepto para melhor. Não o conseguindo, permanece portador de grande beleza, no entanto, inócuo nos seus resultados.
O espírita verdadeiro não se sente completado, mas em construção evolutiva. Estuda sempre, observando as ocorrências e buscando retirar o melhor proveito a fim de crescer emocionalmente sempre mais. Então, tem que utilizar o quê? Produzir a transformação pessoal do seu adepto para melhor. Então, quem acha que já sabe tudo, ninguém está pronto. Todo mundo está o quê? Em crescimento. E está sempre tendo o quê? Que aprender mais. Espiritismo e Vida, Viana de Carvalho. Então, o espírita verdadeiro não se sente completado. Estuda sempre, a fim de tirar melhor proveito. Então, ele quer sempre o quê? Crescer emocionalmente mais. Aqui é um quadro muito importante para a gente ter uma boa convivência na sociedade. Esse quadro, no final, o Frei Beto lá em cima vai dizer que é graças à pouca autoridade que tem os conflitos na sociedade. Então, vamos lá. Primeiro item da construção da alteridade. Então, alteridade. Conhecer a diferença. Busca-se conhecer quem é o outro, sua história, e acolhê-lo em sua diferença. Libertar-se dos preconceitos. Compreender a diferença. Nesse, compreender o papel do outro na engrenagem da vida, ou seja, sua missão específica. As missões não são iguais, cada um tem a sua missão. Podem até ter missões parecidas, mas cada um de nós traz uma missão. E aprender com a diferença. Esse é o pulo do gato. É essa acessibilidade ou troca que nasce quando nos colocamos disponíveis a respeitar a singularidade. Então você tem que conhecer a diferença, compreender a diferença, mas acima de tudo, aprender com a diferença. Esse é que é a questão maior e que vai estar presente muito melhor na resiliência quem puder aprender com a diferença. A gente ainda vai ver isso na frente. Isso daí está no livro Laço de Afeto de Hermance Dufour, mas aquela frasezinha do irmão do Frei Beto que eu falei, quanto menos alteridade existe nas relações pessoais e sociais, mais conflitos ocorrem, segundo Frei Beto. Eu acho que não resta dúvida sobre isso. E agora a gente vai botar aí para vocês um mapinha do mundo de provas e expiações. Mundozinho complicado. Então, é um mundo de espíritos rebeldes à lei de Deus. Então tá cheio de espírito rebelde aqui. A gente vai ver mais à frente, eu vou mostrar no Evangelho, no capítulo 3, item 15. É um mundo cheio de apego e ilusão. A gente é muito apegado e a gente é muito iludido. E, para coroar tudo isso, orgulho e egoísmo. Então, mundo de provas e expiações, é esse raio-x aí. Espíritos rebeldes à lei de Deus, um mundo cheio de apego e ilusão, e onde impera o orgulho e o egoísmo. Mundo de expiações e provas, capítulo 3, é o item 15. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Então, os espíritos rebeldes têm que lutar com o quê? Com a perversidade dos próprios homens e com a inclemência da natureza. Natureza essa que agora, por exemplo, nos pegou um vírus pequenininho, fez o mundo ficar de cabeça para baixo e botou todos nós de joelhos. Então está aí a inclemência da natureza, num mundo de provas e expiações. Então a gente vai ver agora aí um quadrinho bem interessante. É comum a gente mandar ou obedecer, falar ou ouvir, dificuldade para perdoar ou para ser perdoado, facilidade em criticar
ou dificuldade em receber crítica. O problema é que nós estamos em um mundo onde nosso código de valores ainda está, muitas vezes, antagônico ao Evangelho de Jesus. Muitas vezes o Evangelho de Jesus ainda representa para nós um código de valores muito difícil de ser seguido ou observado. Nós ainda temos nossos pequenos vícios e nossa área de conforto. A crítica nos traz a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. Deduzir pelo estudo de nós próprios se possuímos suficientes recursos para corrigir sem ofender. É muito comum a gente querer corrigir as pessoas, mas acabar sendo rude e ofendendo. E nesse item 1 aí, a crítica nos traz a obrigação de fazer melhor do que aquilo que nós reprovamos. A gente lembra uma coisa que o Divaldo conta, que a pessoa chega lá na Maçã do Caminho, o local que o Divaldo criou um monte de coisa, tem serviço médico, serviço dentário, tem creche, tem lugar para as mães, enfim, é um negócio, tem estudo para as crianças, enfim, é uma verdadeira cidade. Aí chega às vezes um outro ali e diz assim, não, ô Divaldo, eu observei aqui, tá tudo muito bom, mas tá faltando, você teve um probleminha aqui, tá faltando isso aqui. Aí diz que ele diz assim, não, minha filha, fica tranquila, já que isso está faltando e você tão bem está percebendo isso, eu vou te encarregar de você chegar e dar solução e você vai consertar isso. Aí a pessoa, ó, sai de fininho. Porque a gente gosta de criticar, né? Agora é um quadro bem interessante. Justiça, muita gente confunde com vingança. Justiça não é vingança. A faculdade de julgar na justiça, segundo o direito e a melhor consciência. É o princípio básico de um acordo que objetiva manter a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Ato de vingar-se, punição, castigo, desforra. Satisfação do ego. Jamais vingar-se. Pessoa alguma consegue ajudar um doente, fazendo-se mais doente ainda. Justiça humana e justiça divina. A justiça humana é fruto dos homens, portanto é imperfeita, se aprimora no curso do tempo, acompanha a evolução da humanidade. Aqui a gente tem uma coisa a dizer da justiça humana, né? Se aprimora no curso do tempo, a terceira ali. Quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, na França, quando você se sentia ofendido, você desafiava uma pessoa para o duelo tinha edital em praça pública, você ia com a sua arma, quem levava a arma era o padrinho, e normalmente quem levava um tiro ou uma facada era o padrinho também que acolhia. Então o duelo chegou a ser uma coisa natural na época de Kardec, em 1857. Hoje, embora existam muitos outros tipos de duelo, esse tipo de duelo em praça pública, com edital e tudo, não existe mais. Então a justiça humana é perfeita, mas é perfeita porque educa. E impulsiona, portanto, a nossa evolução, diretamente relacionada com a lei de causa e efeito. A justiça divina está diretamente ligada a cada boa ou má ação nossa, cujas consequências positivas ou negativas nos inserem no contexto do ensinamento de Jesus a cada um segundo as suas obras. O ressentimento é como beber veneno e em seguida esperar que ele mate seus inimigos. Então você está se desgastando achando que vai conseguir alguma coisa. Você só está se prejudicando cada vez mais com energias deletérias que te destroem pouco a pouco por dentro. Você vai conseguir mais neste mundo através de atos de misericórdia do que através de atos de vingança. Isso Jesus trouxe para a gente. E aqui tem uma passagem muito bonita que eu vou querer ver se vocês podem saber quem fez. Enquanto eu caminhava para fora da porta, em direção ao portão que me levaria à liberdade, essa pessoa estava presa há vários anos. Eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Então ele tinha que deixar todo o ressentimento para trás,
que dava amargura e ódio. Ele estava se libertando da prisão. E ele foi Nelson Mandela. Orgulho ferido. Mágoa, melindre, né? Ressentimento, cólera, que é o ódio, e a vingança, que é a desforra. Então aí está uma escalada, né, que a gente pode acabar tendo. A cólera e o ódio é fruto do quê? Da raiva. A cólera e o ódio é o acúmulo de raiva que costuma dar em desejo de vingança. A gente tem que lembrar que a gente tem emoção, sentimento, pensamento, mas no final tem ação. A ação vem logo depois do que a gente engendra no pensamento. Então você com o orgulho ferido vai muitas vezes escolher uma ação que não é a melhor. Uma ação que vai te prejudicar muito. Características do orgulhoso. Amor próprio exagerado ou exacerbado. Reação explosiva ao receber crítica. O orgulhoso não gosta de receber crítica. Necessidade de ser o centro das atenções. Embeleza-se facilmente. Então ele tem que ser sempre o quê? O sol do grupo. Não aceitação dos seus erros. Ele acha que ele está sempre certo, por mais que tenha errado. Menospreza as ideias do próximo. As ideias dele são sempre as melhores, de preferência as únicas que prestam. Satisfação em ser elogiado, dada a bajulação. Gosta mesmo de ser bajulado. Preocupação com a aparência exterior. Muita preocupação com a aparência exterior. Egocêntrico, acha que os circundantes, família, amigos, devem girar em torno de si. Então ele está sempre como centro das atenções. Tudo gira em torno dele. Né? Ironia e deboche em situações de enfrentamento. Muita ironia e muito deboche. Não aceita ser humilhado, não se humilha, não pede desculpa. Para o orgulhoso, no dicionário dele, não existe a palavra desculpa. Valoriza o destaque social. Sobremaneira, valoriza o destaque social. Muito mesmo. Aqui tem um quadrinho agora bastante interessante. Educar o sentimento, equilibrar as emoções, modificar o querer, fruto lá daquela educação do sentimento, né? Direcionar a vontade, resultando no cumprimento do dever. Parece fácil, mas tem um problema. Aqui que está o problema. Como é que vai equilibrar as emoções? Como é que a gente vai conseguir ficar equilibrado nas nossas emoções, evitando os desequilíbrios? Com perdão. Deixando a mágoa, o melindre, o ressentimento de lado e procurando entender as circunstâncias, o que pode ter acontecido, o que a pessoa está passando para gerar aquilo. Então aqui tem uma coisinha que ajuda muito, a autoaceitação. Desculpar-se caso tenha sido injusto consigo mesmo ou com os outros. Evitar magoar-se com facilidade quando criticado ou desaprovado. Isso é uma coisa que a gente tem que realmente conseguir fazer. Enfrentar o medo de ser rejeitado, não recuando quando que tiver que ser feito. Respeitar os próprios sentimentos e vivências íntimas. Não se violentar, né? Ter mente aberta para aprender. Isso é muito importante. A gente vê até na alteridade. No último item é o quê? É aprender com o diferente. Muitas vezes o diferente tem uma visão que você não tem. E você se fecha e não aprende. Tomar as próprias decisões após analisar as questões. E assumir as responsabilidades, né? Tornar-se uma boa companhia para si mesmo. Aceitar que o caminho do crescimento é solitário. Você pode ser ajudado, pode o seu pai ajudar, um amigo ajudar, a esposa dar dica, mas o caminho de cada um é a escolha sua e é solitária.
Ninguém vai poder fazer o caminho por você. Ninguém vai poder escolher por você. E você é responsável pelas suas escolhas. Evitar controlar pessoas, situações e coisas. A gente passa a vida controlando situações e pessoas. E quando a situação ou as pessoas fogem ao nosso controle, a gente se desespera. Muitas vezes esse é um grande problema. A gente vive querendo controlar as coisas em volta da gente. E quando a gente não controla, a gente se desespera. Funcionar dentro da realidade com os pés no chão. Funcionar dentro da realidade também é uma coisa muito importante. Vai evitar muito problema. Assumir responsabilidade com o que lhe cabe. Então é do livro Dependência e Espiritismo, da Elisa Goulart. E quando a gente fala em perdoar, significa o quê? Usar a indulgência, ser caridoso, generoso, pródigo no amor. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Há duas maneiras de perdoar. O perdão dos lábios, que é um perdão formal, não é verdadeiro, e o perdão do coração. Eis aí o perdão genuíno. Mas o perdão tem que ser o perdão sem condições. Porque tem muita gente que diz, eu te perdoo, mas eu te perdoo se, então tenho mais, mas eu tenho se. Não, o perdão ele tem que ser incondicional. Por que é difícil perdoar? Porque achamos que o perdão contribui para a injustiça. Se perdoamos, voltarão a nos ferir, vão se aproveitar da nossa fraqueza ou da nossa nobreza, como vocês quiserem. Há uma crença falsa que o beneficiário do perdão é a pessoa que nos ofendeu. O perdão é algo bom para quem perdoa. Perdoar é ficar livre da dor causada pelo outro. É quebrar as algemas que te ligam ao outro. Não importa a reação do outro, importa a sua reação. Perdoar significa esquecer. Isso é muito importante para a gente. Porque muita gente acha que perdoar é esquecer. Se perdoar fosse esquecer, não dava para perdoar. Perdoar não é esquecer, é apenas parar de sofrer. Perdoar significa compreender a fraqueza do nosso irmão, o que pode ter levado ele a fazer aquilo, o momento de dificuldade que ele está atravessando que pode ter cegado ele. Enfim, por que ele está tão desequilibrado? Então, saber diluir nosso momento de raiva para não chegar ao ódio e entender o momento do nosso irmão. A mágoa é uma forma de guardarmos para depois coisas que não queremos resolver na hora. O ódio é a raiva em conserva, então você vai acumulando a raiva e acaba redundando no ódio, que acaba muitas vezes dando vontade de você se vingar. A semelhança de aço que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta pouco e pouco as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. Episódios diários de Valdo Joana. Então aí está dizendo o quê? Que você se desarmoniza e faz o quê? Malefício ao teu organismo pelas energias negativas e deletérias. Esquecer algo traumático é impossível. A não ser que você tenha um acidente vascular cerebral, um mal de Alzheimer, um traumatismo craniano nos acidentes, algumas cirurgias neurológicas, tumor ou aneurisma, processos expansivos. Então, se esquecer fosse fácil, a lei natural não nos colocaria nas reencarnações com o esquecimento do passado. Se tivéssemos na memória tudo aquilo que fizeram conosco, nossa vida de relação seria impossível. Imagina você vem com um filho que foi um grande inimigo do passado e que para se ajustar está vindo como seu filho. E você, através do amor, que você vai amar seu filho, você vai diluir e vai acabar com aquele problema do passado de outra vida. Mas se você sabe que esse teu filho te matou e matou a tua esposa numa outra vida, como é que você vai reagir sabendo que o teu filho matou a tua esposa e a tua mulher numa outra vida? Enfim, uma coisa por aí. Por isso o esquecimento do passado. Está bem colocado aí.
Se a própria lei nos coloca com o esquecimento do passado para que possamos ter um novo ponto de partida e resolvermos as pendências evolutivas que temos, como podemos pretender que alguém esqueça o que lhe aconteceu de traumático? Então, o esquecimento do passado é básico, é basilar para a gente poder ter um novo ponto de partida na nossa encarnação. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Essa pergunta do Livro dos Espíritos todo mundo sabe de cor. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, ou imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Essa perguntinha todo mundo sabe bem. Então, benevolência, indulgência e perdão. Aí a gente vai trabalhar isso, que o compadre Raul Teixeira, numa palestra que ele fez no Jorge Niemeyer, aniversário de Jorge Niemeyer, uns 12 anos atrás, ele trouxe isso aí pra gente. Benevolência, Raul Teixeira colocou assim: benevolere, vontade de fazer o bem. Bene, bem, volere, vontade, volição, vontade do bem. Olhar de boa vontade, olhar para o lado positivo. Esse que é o problema, a gente aprender a olhar para o lado positivo. Porque normalmente olhamos para o defeito, para o lado negativo. Olhar crítico, portanto, falta de benevolência. Em vez de olhar para o lado positivo, olhamos o quê? Para o defeito, para o lado negativo. O olhar crítico e a falta de benevolência. Aí, Raul nos traz agora que é mais legal ainda. Indulgência. Indulcere. Ter doçura por dentro. In, dentro, em, dulcere. Vejam o que o Raul botou aí agora. Capacidade de compreender o que faz alguém errar. Então, a doçura nos dá a capacidade de compreender o que faz alguém errar. Olha que bacana. Então, o indulgente é aquele pronto a perdoar. Portanto, aquele que está pronto para ser ofendido. A ofensa é a frustração de uma expectativa. O outro não responde da forma como gostaríamos. Projetamos expectativas que o outro não tem capacidade de responder. Então, perdão é um recurso para lidar com essa frustração. Então, o perdão, ele vai lidar com a frustração da expectativa da gente. Mas quando a gente lê ali, aquele pronto a perdoar, portanto, aquele que está pronto a ser ofendido, ali está um asteriscozinho. Por quê? Porque também é aquele que reduz o seu nível de expectativa. Então é aquele pronto a perdoar, aquele que está pronto para ser ofendido, porque ele reduz o seu nível de expectativa. Então a frustração nele vai ser sempre muito menor. Ele já está mais espiritualizado. E o terceiro, que o Raul trouxe para a gente, que é o perdão. Perdonar, saber dar além. O Raul até fala, se pede a capa, a não sei o que lá da capa, aquela passagem que tem, né? Que você pede para andar 1 quilômetro, andar 2, se pede não sei o que lá dá também a capa, ele fala, o Raul fala nisso, nesse episódio. Então, per é além de, e donar, dar além, dar um pouco mais. O problema é que a gente não sabe nem dar, muitas vezes. Como é que a gente que não está acostumado nem a dar, vai dar além? Então, esse é um desafio, né? Aprender a dar e dar além. É um ato de desculpar ofensas. O fato que está no passado não pode ser desfeito. Aquela causa da ofensa está lá, mas não devemos trazer para o presente. Ressentimento é sentir novamente a cada lembrança do fato. Então, toda vez que você lembra do fato, você se desgasta porque aquelas energias deletérias voltam para você porque você está passando pelo fato várias vezes. Então, é extremamente maléfico o ressentimento. Então, o perdão é uma terapia anti-obsessão, reconciliar, reparar, reconstruir. Se você não deixa adversários, não tendo adversários, você não vai ter obsessores. E aqui é muito interessante, bastante interessante agora.
amor, caridade e perdão. Vai trazer para a gente equilíbrio. Amor, caridade e perdão, entre outras coisas, trazem também mais o que? Resignação para a gente. Isso vai ser tema da gente proximamente. Então, amor, perdão e caridade. Saúde e integridade espiritual. Então, traz para a gente amor, caridade e perdão, traz para a gente saúde e integridade espiritual. E preserva os relacionamentos. É tudo que a gente precisa. Resiliência, alteridade, caridade. Tudo que o mestre quer que a gente consiga fazer. Para a gente estar bem equilibrado e estar fazendo o bem. Conseguir seguir o Evangelho é muito mais fácil se a gente tiver resiliência, alteridade e caridade. Na resiliência, o indivíduo que possui resiliência desenvolve a capacidade de recuperar-se e mudar-se novamente a cada obstáculo e a cada desafio. Então, ele se recupera e passa o obstáculo, né? Mas agora que vem a parte mais legal. A resiliência consiste em equilíbrio entre atenção e habilidade de lutar, além do aprendizado obtido com obstáculos e sofrimentos. Olha que legal. Então, ela consiste em equilíbrio entre atenção e habilidade de lutar, além do aprendizado obtido com obstáculos e sofrimentos. Esse é o grande pulo do gato. Você consegue ter aprendizado com as suas dificuldades, com os seus obstáculos e sofrimento. Você não tem só obstáculo e sofrimento, você aprende também com eles. Essa é a questão. E a resiliência e a alteridade, que é a capacidade de interagir mesmo com as diferenças. Então você aceita a diferença e até aprende com ela. A gente viu lá atrás as 3 etapas. Se colocar no lugar do outro dialogando e entender a interdependência do ser humano. E aprender também com ele. Isso é muito importante. A mágoa e o ressentimento devem ser tratados pelos indivíduos com a transformação da reação crítica contra aquele que nos contrariou ou ofendeu, por uma outra mais branda e compreensiva. Teu ofensor merece tua compaixão, nunca o teu revide. Aquele que te persegue sofre desequilíbrios que ignoras, e não é justo que te afundes com ele no fosso da sua animosidade. Então vamos repetir do livro Sentido e Sofrimento, do Milton Menezes. A mágoa e o ressentimento devem ser tratados pelos indivíduos com a transformação da reação crítica contra aquele que nos contrariou ou ofendeu, por uma outra reação mais branda e compreensiva. Teu ofensor merece tua compaixão, nunca o teu revide. Aquele que te persegue sofre desequilíbrios que ignoras, e não é justo que te afundes com ele no fosso da sua animosidade. A informação espírita é cultura, e a cultura em si não obriga o saber, porque o saber implica o uso da informação para gerar transformação, meta essencial da proposta espírita. Então é o quê? O uso da informação para gerar transformação. A informação, sem ser usada, sem gerar transformação, ela é inócua. A pura informação não adianta de nada. Então a meta da proposta espírita é a gente poder se transformar com tudo que a gente aprende. Com todo o conhecimento e a informação que a gente tem, a gente poder fazer a nossa transformação. E agora eu trago aqui uma surpresa para vocês. Vocês vão ver agora para a gente acabar com chave de ouro. Então é esse o esqueminha que é a nossa surpresa, o esquema da caridade, da prática da caridade. Porque a caridade, o amor e o perdão, eles funcionam para o nosso equilíbrio. E com caridade, amor e perdão e equilíbrio, a gente tem mais facilidade para ter o quê? Resignação. Então vamos aí para o nosso esqueminha.
Na realidade, esse esqueminha é de um amigo do Geal, que uma vez apresentou e não copiou, e eu copiei para ele, o Anderson Gonçalves, grande amigo palestrante lá. A prática da caridade sem interesse espiritual e material. Sem interesse, ou seja, ela é genuína, ela tem 100% de aproveitamento. Já a prática da caridade com interesse, ela se subdivide em duas situações. Primeira, na própria evolução. Então você está praticando a caridade que você já está pensando na própria evolução. É assim que todo mundo começa. Ninguém começa direto para caridade, você pensa primeiro na sua evolução. Então, tanto espiritual como material, ela sem publicidade, ela tem 50% de aproveitamento. Entretanto, se for feita com publicidade, ou seja, você quer que as pessoas vejam, ela vai ter 25% de aproveitamento. Mas, agora a gente vai para aquela que é complicada. A prática da caridade com interesse da satisfação do orgulho e da vaidade. Então aqui você não... Aqui tá complicado. Então mesmo espiritual, material, ela vai ter o quê? 0% de aproveitamento. Não vai ter aproveitamento. Por quê? Porque você está fazendo unicamente por causa do seu orgulho e da sua vaidade. Então, a caridade, segundo Jesus, ela é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então a gente coloca que para haver equilíbrio, tem que ter o amor, o perdão e a caridade. A gente vai ter equilíbrio. E a gente, equilíbrio, tem muito mais resignação. Inclusive para enfrentar o momento atual que a gente está passando. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Um abraço para todos.